Olá, tudo bem? É uma alegria estar com você, estudando essa lição maravilhosa, Descanso em Cristo. E eu tenho a responsabilidade de, em 7 minutos, falar sobre o profeta inquieto, falar sobre Jonas, essa figura singular, extraordinária da Bíblia, mas que também foi fruto da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Deus o chamou e, por alguma razão, ele não se dispôs ao chamado de Deus num primeiro momento. Mas eu quero ler essa história aqui na Bíblia para que você acompanhe comigo, até porque eu quero dizer para você o seguinte: a lição da Escola Sabatina é a melhor ferramenta que a gente tem hoje para aprofundar o nosso estudo da Palavra de Deus. É uma ferramenta poderosa. Eu quero desafiá-lo a continuar estudando a lição da Escola Sabatina diariamente. Olha o que diz o livro de Jonas. O capítulo 1, versículo 1 diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Aí o versículo 3 diz assim: Jonas se dispôs. Pena não ter um ponto aqui. O que diz, na verdade, é o seguinte: Jonas se dispôs, vírgula. Aí vem uma conjunção adversativa, vem um mas. Mas ele fugiu da presença do Senhor para Tarsis. Só para você entender, contextualizar isso, alguns comentaristas bíblicos, eles não podem afirmar, mas é bem provável que Tarsis seja hoje a cidade de Tartessus. É uma cidade que fica ao sul da Espanha, próximo de Gibraltar. Na verdade, é uma cidade que fica aproximadamente, marquei aqui na minha lição, 3.539 quilômetros pelo mar de Jope. Foi de onde Jonas saiu. Tá? Ele podia ter ido para Nínive, na outra direção. Ele andaria 1.126 quilômetros pelo mar, mas ele decidiu ir o mais longe possível do chamado que Deus havia feito para ele. Razão: uma delas é a crueldade do povo assírio. Tá? Você fica imaginando quantas coisas aconteceram em Nínive. Aliás, não só em todo o país. Era um país cruel, era um período em que os assírios eles destruíam tudo aquilo que eles colocavam às suas mãos. Né? Por exemplo, a cidade de Lax, na época do rei Ezequias, ela foi destruída. Né? E ali levaram despojo de guerra, levaram pessoas. Né? Alguns desses prisioneiros eram empalados. Sabe o que é isso? Atravessar uma tortura cruel, atravessava um pau pelo meio da pessoa toda. Né? Outros que acompanharam o rei Ezequias foram esfolados vivos. Eu entendo Jonas de não aceitar ir para Nínive. Eu fico pensando, se eu tivesse que pregar o evangelho para uma pessoa que tivesse matado o meu filho, por exemplo, tem um filhinho de 2 anos, eu teria dificuldade de perdoar essa pessoa. E eu imagino que essa era a atitude, era a postura de Jonas. Não era só isso. Jonas também ficava pensando: o que eu vou dizer? O que as pessoas vão pensar? Que eu sou um tolo? Né? Chegou a hora da gente, né, atacar essa cidade, destruir por completo essa cidade com o poder de Deus. Né? E ele rejeitou o chamado divino. Mas Deus não rejeitou Jonas. Deus foi atrás de Jonas. Deus fez Jonas cair dentro de um mar. Deus fez um grande peixe engolir Jonas vivo. E durante 3 dias e 3 noites, Jonas teve ali um encontro com o Senhor. E é interessante que quando eu vou lendo na Bíblia a oração de Jonas no capítulo 2, eu percebo que o principal ponto da oração é exatamente ele dizer assim: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo santuário. Ele começou a pensar lá no santuário, exatamente no lugar onde ele poderia ter um encontro com Deus, um encontro com a sua palavra, ter comunhão com Deus. Era onde Deus se encontrava com o seu povo. Era a confiança que ele tinha para aquele momento. Ele teve um encontro com o Senhor. E então aquele peixe vomitou na praia por ordem do Senhor, e ele então agora se dispôs de fato a ir a Nínive pregar. E ele pregou nessa cidade no capítulo 3, e a cidade era muito grande, era quase uma caminhada de 3 dias. Eu fico imaginando Jonas pregando para 120 mil pessoas, pensando assim: tomara que eles não aceitem, tomara que eles não tomem uma decisão, tomara que eles não se convertam e não se arrependam. Mas 120 mil pessoas ou mais se arrependeram. Eu vi esses dias atrás o testemunho de um grande evangelista do nosso país, dizendo que havia convertido 35 mil pessoas ao longo do seu ministério. Jonas, num dia, converteu 120 mil pessoas ou mais. Mas olha o que diz a Bíblia no capítulo 4, diz assim:
Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor dizendo assim, eu já sabia, Senhor, eu já sabia que o Senhor ia perdoar esse povo, o Senhor é clemente, misericordioso, foi por isso que eu não me dispus a ir. Eu queria que esse povo pagasse, né? E aí Deus olha para Jonas e faz uma pergunta no versículo 4, dizendo assim, é razoável a tua ira? Só que Jonas não responde. Ele vai para fora da cidade e lá instala um lugarzinho e fica lá esperando Deus mandar fogo do céu e destruir a cidade de Nínive. Mas isso não aconteceu. Mas Deus, na sua misericórdia, naquele emaranhado que ele fez de uma noite, uma árvore, uma planta cresceu, posso dizer assim, uma planta cresceu e trouxe sombra. E ele ficou muito feliz com aquilo. Na outra noite, Deus manda lá uma praga e essa planta morre. E agora o sol vem e assola Jonas. E ele fica irado com aquilo novamente e a ponto de novamente clamar a Deus, prefiro morrer do que passar por toda essa situação. E Deus novamente faz, pela segunda vez, a mesma pergunta, é razoável essa tua ira? Quer dizer, você tem mais clemência por uma planta do que por 120 mil pessoas que hoje se converteram, se entregaram ao Senhor? Sabe, eu olho para isso, amigo, e eu fico pensando o seguinte, a mesma misericórdia que Deus estava usando para perdoar aquela cidade e dar àquela cidade uma nova oportunidade, Deus estava tendo a mesma paciência com esse profeta criança, bebê, imaturo. Só que quando eu falo isso para você, eu me coloco no lugar e fico pensando assim, uau, mas eu também sou pai, se acontecer isso com meu filho, como é que eu vou lidar? Vou ser o mesmo imaturo e a mesma criança. Sabe o que eu entendi? Eu entendi que eu preciso exatamente conhecer essas histórias que Deus colocou na sua palavra, sem esconder os erros dos seus profetas, sem maquiar a história, para aprender profundas lições. E uma delas é essa, que mesmo o profeta fugindo, Deus continuou indo atrás dele. No final, Deus salvou uma cidade e salvou também um profeta. E hoje, o mesmo perdão, a mesma graça, a mesma misericórdia e mais, o mesmo descanso está à sua disposição e à minha disposição também. Que Deus lhe abençoe.